Loja virtual não dá lucro. Você já deve ter ouvido isso de inúmeras pessoas, né? E imagino que pode ser que você ou você conheça alguém que esteja passando por esse momento agora, está com um processo de loja virtual, uma operação de e-commerce e não está vendo dinheiro e não tem nem perspectiva, né, de ver dinheiro. Mas eu vou te contar um negócio que é bem interessante, que isso tudo tem um vilão. Um dos principais vilões pela falta de lucratividade ou até pela mortalidade de lojas virtuais e e-commerce tá aqui, pessoal, só se liga. Pois é, precificação, ou melhor, a ausência de uma precificação correta. E é isso que a gente vai falar sobre esse vídeo de hoje. Bora pro vídeo, galera. Então, pessoal, um dos principais vilões, como eu falei, é a precificação, porque muitos lojistas, né, muitas pessoas que entram no mundo do e-commerce, das lojas virtuais, elas vêm do mercado físico, onde a precificação é um pouco diferente, não deveria de ser, mas é um pouco diferente, o hábito de precificar produtos é um pouco diferente. As lojas virtuais, como elas nos devolvem muitos dados, a gente tem muitas variáveis para serem olhadas, tanto os KPIs, para a gente medir crescimento, métricas e tudo mais, mas também tem alguns dados e algumas variáveis que são muito importantes e tem algumas despesas ou custos, vamos falar de despesas, que elas são variáveis e elas crescem conforme você vende. Então você cria um grande problema. Você aumenta o valor de venda, aumenta seu faturamento, porém, né, em paralelo a isso, vem aumentando também algumas despesas que elas consomem e muito a sua margem. Eu já conversei com lojistas que simplesmente pegam o preço de custo e multiplicam por 3, achando que está com uma margem excelente. Outros lojistas entendem que o preço concorrente já dá um certo lucro em cima do preço de custo que ele comprou e precifica e aplica o preço da concorrência, e tudo isso está errado, né? Você tem que precificar conforme a sua operação. Dito tudo isso, a gente entende que muitas pessoas esquecem tanto das despesas variáveis, como comentei, que entra às vezes uma comissão de gateway de pagamento, uma comissão de frete, tudo depende da tua política comercial, da política da tua operação, como é que você trabalha. Então, existem vários gargalos que realmente eles podem estar corroendo a sua margem de lucro, e isso você consegue verificar com a precificação correta. Eu mencionei ali o gateway de pagamento, que seria, trazendo um paralelo aqui com o negócio físico, a maquininha de cartão, que cobra geralmente aí de 1 até 4, 5%, tudo depende da sua política, se você adianta o cartão e assim por diante. Outra variável que corrói muito as margens de lucro seria o comissionamento de plataformas. A Ecomase não cobra plataforma, deixa isso bem claro, vou fazer aquele merchan básico aqui. A gente não cobra, a gente cobra uma mensalidade fixa, onde você consegue controlar muito melhor os seus gastos, né, as suas despesas ali do decorrer da sua operação no seu mês. Mas existem plataformas que sim, que cobram comissão, e essa comissão ela é corroída da sua margem. Frete, como eu comentei também, às vezes algum percentual em marketing, investimento em mídia, tudo isso pode corroer a sua margem, e é preciso ter muita atenção ao precificar o produto, né, e ter todos esses itens, essas variáveis elencadas certinho para te saber onde é que está todos os gargalos da tua operação. E eu vou mostrar para você agora na prática, né, uma planilha de precificação, de simulação de precificação que a gente tem, que ela consegue, através dela, a gente consegue ter uma ideia exata de como está a nossa precificação, se vai ter lucro, o que vai sobrar de margem de contribuição. Aqui eu trouxe alguns termos como margem de contribuição e planilha e tudo mais. Isso aqui a gente tem realmente uma área de membros, depois eu vou reforçar um pouco mais sobre isso, uma área de membros onde a gente tem tudo isso aqui esmiuçado, curso de forma gratuita para você conseguir planejar o seu e-commerce, precificar, colocar no ar, tudo isso através de uma área de membros onde tem trilhas de ensino que começa com planejamento, marketing, logística e assim por diante. Então, esse conteúdo, inclusive essa planilha, fazem parte, né, dessa área de membros e dos nossos cursos gratuitos que temos para ajudar você aí no seu planejamento, precificação e etc. Então aqui, pessoal, eu tenho aqui essa planilha aqui, tá? É uma planilha bem básica, eu gosto de usar ela como um simulador de lucro, porque que acontece? Muitas vezes você quer comprar um produto para colocar na sua operação de e-commerce, na sua loja virtual, e fica com dúvidas se realmente aquilo vai ter lucro, como é que vai ficar a precificação. Então você acaba sempre ficando na dúvida e não tem uma ferramenta adequada para fazer isso, acaba fazendo planilhas que realmente às vezes não devolve para você o que você precisa, tá? Então aqui, pessoal, a grosso modo aqui eu tenho um valor de venda, certo? Eu tenho, tenho aqui um valor de venda do produto, certo? Eu tenho aqui valor também por produto, por exemplo, eu queria montar um kit. Então aqui eu até vou simplificar aqui pra gente brincar aqui, como se fosse montar um kit. Então o valor do produto número 1 desse meu kit custa R$250.
reais. E eu tenho aqui um outro produto que custa 40 reais, vamos supor, né? Então eu tenho um produto de 250 e um produto de 40 reais. Os dois somados deu 290 reais. Então eu sei que eu tenho um produto que eu estimo a vender a 290 reais. Fiz pesquisa de mercado, analisei o concorrente, analisei a minha precificação, que a gente vai fazer essa análise agora. Tem também toda a questão da minha proposta de valor, o que eu entrego a mais além do preço do meu produto. Enfim, vamos supor que esse produto custe o preço de venda dele 290 reais. Aqui a gente simulou um kit. Então aqui a gente tem depois aqui alguns gastos variáveis. Aqui eu considerei 8% de imposto, 5% de frete, caso você ofereça um frete grátis. Eu considerei aqui R$1 por venda, ou seja, embalagem, uma caixa, fita, enfim. Taxa da máquina ou o gateway de pagamento, eu coloquei máquina para ficar bem simplificado para vocês entenderem do que eu tô falando, mas quando eu falo em máquina aqui, eu falo em gateway de pagamento, ou seja, o meio de pagamento que está integrado à tua plataforma de e-commerce, né? No caso da e-commerce a gente tem nativo alguns meios de pagamento, mas aqui você vai escolher o que faz mais sentido para a sua operação dentro da tua política comercial. Então aqui eu considerei, simulando aqui, que a gente tem 4,5% de taxa de pagamento, né, de meio de pagamento. Aqui tem comissão de plataforma, no caso a e-commerce não tem essa comissão. O CMV, pessoal, é bem importante, tá? CMV significa custo da mercadoria vendida, ou seja, o custo, né, o preço de custo, quanto eu paguei e entregue dentro da minha empresa dessas duas mercadorias que compõem esse kit. Então aqui eu vou simular que ali deu 290, vamos simular que aqui a gente tem 180 reais de custo de mercadoria vendida, certo? O CAC, pessoal, aqui a gente entra numa métrica de marketing, como eu comentei com vocês, a gente tem muito conteúdo falando sobre o que significa esses termos, como se aplica esses termos, o que esse termo tem de importante, mas a grosso modo o CAC é o custo de aquisição do cliente, ou seja, é quanto você paga para esse cliente comprar de você, quanto você investe para esse cliente estar comprando algo de você. O CAC é uma métrica de marketing, beleza? Então aqui eu considerei que tem uma campanha de marketing rodando e que a cada 15 reais você faz uma venda de 290. É um número bem bom, tá? Se fosse fazer para a realidade. E aqui a gente tem depois comissão de parceiros. Aqui coloquei 0,5%, vamos colocar zerado, certo? Vou botar 0% que a gente não tem nenhum parceiro para dar comissão agora. Mas aqui é importante a gente ter em mente que a gente pode ter um comissionamento para um digital influencer, para um vendedor, enfim, pessoas que realmente vão estar ganhando comissão em cima das vendas que elas fazem para você. Beleza? Então aqui a gente conseguiu já apurar o custo variável dessa mercadoria. Então aqui a gente tem R$196,18, que é o custo variável, certo? Com isso a gente tem aqui uma margem de contribuição de R$93,83. Isso dá 32,35%. O que é a margem de contribuição? É o que sobra para você pagar as suas despesas fixas, aluguel, salários, energia elétrica, internet, tudo que mantém a tua estrutura em pé e tudo que é fixo, certo? Então aqui a gente tem, nesse cenário aqui, a gente tem uma margem de contribuição saudável, tá? A margem de contribuição, ela começa a ser saudável acima de 25%. Lógico que eu vou fazer um adendo bem importante. Cada caso é um caso, cada operação é operação, tá, pessoal? Eu trouxe aqui para vocês uma média de mercado. A média de mercado diz que acima de 25% a margem de contribuição é saudável. Ou seja, do valor da venda sobram 25% para você tirar as despesas fixas da sua operação e também os seu lucro, beleza? Aqui eu tinha feito um cálculo em outro momento, né, dentro de um cenário hipotético, que essa empresa, o faturamento dela, ou melhor, a despesa fixa dela, ela corrói 15% do faturamento. Então eu trouxe esse valor hipotético aqui pra gente conseguir chegar aqui num denominador comum, certo? Então se a gente pegar a simulação e entender que a empresa, ela corrói 15% da margem, né, no caso a despesa fixa corrói da margem total, então a gente vai ter aqui R$50,33 de lucro e em percentual 17,38% de lucro. Ou seja, nessa simulação aqui, se fosse tudo real, a questão do preço de custo do produto, as taxas, a despesa fixa, a gente teria aqui um lucro até muito bom, tá? 17%. Para o mercado de varejo é um lucro bem legal. Então aqui eu consigo simular, deixa eu olhar para vocês agora, sair daqui dessa tela, para a gente conversar um pouquinho mais. Vamos lá, com a planilha dessa eu consigo simular, conferir e precificar os meus produtos de forma correta. Com isso eu vou ter uma segurança, eu vou entender certinho aonde está indo o meu lucro, aonde está o valor de custo do produto, as variáveis. E o legal de tudo isso, você precificar isso e fazer isso ainda com recorrência constantemente, é que você vai conseguir enxergar onde tem gargalos e oportunidades de você cortar custos. Por exemplo, eu comentei ali sobre os meios de pagamento, que seria o gateway de pagamento. Então você está muito antenado, você está pagando
pagando ali aqueles 4,5% que eu simulei aqui nesse vídeo, e você acaba encontrando uma outra empresa que te oferece um contrato de 3,9%, por exemplo. Você conseguiu aí um índice de 0,6% a menos, então isso já vai influenciar positivamente a sua margem de lucro. Então, a importância de você ter esses dados em mão, esses KPIs, medir eles, precificar em cima disso, precificar em cima da sua realidade e da sua operação, é bom porque você realmente vai estar precificando corretamente e você vai estar enxergando onde você pode estar enxugando e aumentando a tua lucratividade. E para você ver como sim, uma loja virtual, uma operação de e-commerce dá lucro, mas exige planejamento e dedicação. Ou seja, você tem que se dedicar para planejar e tem que se dedicar para estar monitorando essa precificação e todas as variáveis, sempre estar atento aos percentuais, onde você pode encontrar uma oportunidade e realmente estar mexendo com tudo isso. Então, pessoal, agora falando um pouco da Ecombase, na Ecombase a gente oferece a possibilidade de você montar a sua loja virtual com poucos cliques, né? De forma muito intuitiva e tudo muito fácil. Então você vai acessar nosso site, vai escolher o plano que entra dentro da sua realidade. Temos do plano gratuito até um plano mais avançado para você que tem uma operação em andamento que precisa de mais robustez. A gente oferece uma tecnologia excelente, então temos todo o suporte, todo o apoio tecnológico para você montar a sua loja virtual. Mas isso por si só, várias empresas já faz isso. Várias empresas te entregam uma tecnologia robusta que você consegue estar montando a sua loja virtual. Mas a gente não para por aqui, a gente realmente pensa no teu sucesso. O seu sucesso é o nosso sucesso. Então, dito tudo isso, a gente tem aqui na descrição um link que te leva para a nossa área de membros, totalmente gratuita, onde temos várias trilhas de ensino do planejamento, as suas vendas, como atender melhor um cliente, como reter esse cliente, vários conteúdos gratuitos que realmente vão te ajudar a tirar o teu projeto do papel ou melhorar o teu projeto de andamento e assim por diante. Então, clica aqui no link, faça teu cadastro na nossa área de membros, é totalmente gratuito, lá você vai encontrar bastante conteúdo. Se tiver qualquer dúvida sobre esse assunto, precificação e tudo mais, pode também deixar aqui no comentário. Não se esquece, né, de se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar toda essa resenha na internet, que isso é muito importante pra gente. Isso ajuda o nosso vídeo a chegar em mais e mais e mais pessoas. Pessoal, tamo junto aí, um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu, valeu!